espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. As profissões que tem mais ligação com dor na coluna. Você citou a questão da dor de cabeça e da dor lombar, né? Existe algum projeto em relação a isso? Eram 3. Um era do nado de crawl e costas, o outro era nado de crawl e peito, o outro era nado de crawl e borboleta. Como é essa pressão e o que fazer para fazer com que essa pressão não atrapalhe a rotina deles, a carreira deles como jogador de futebol? Porque realmente é uma pressão muito grande. Uma pressão, não apenas de entrar no campo e jogar, mas é uma pressão de que existem patrocinadores, né, que estão ali para o quê? Cobrar de você, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso para que dê resultado. Então existe todo um contexto fora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. Hoje estamos num ambiente totalmente diferente, né? Estamos aqui numa chácara para falar de um tema diferente, tá? Hoje vamos falar sobre maratona aquática, né? E para falar sobre esse tema, estamos aqui com o Elbert Fonseca, convidado, já é o homem da casa já, né? Já veio aqui várias outras vezes, foi um pedido, né, dos nossos webnautas para que você viesse mais vezes. E hoje falando um tema diferente, né, que as pessoas não escutam isso regularmente, que é maratona aquática, né? E antes de tudo, Elbert, eu queria lhe presentinho da LB Brindes, tá? Uma canequinha aí do nosso Pulsar Mais Podcast. Bora. Olha aí, ó. Valeu, muito obrigado. Rapaz, essa caneca da LB Brindes é um luxo, viu? Valeu. Olha aí, pessoal. Canequinha aí, topada. Canequinha aí do Pulsar Mais Podcast. Gente, se você ainda não comprou o presentinho do Dia das Mães, vai lá na LB Brindes e já garanta já o presente, tá? LB Brindes, o melhor presente para o seu evento, para o seu familiar, produto de alta qualidade. Então, já segue lá no Instagram, @lb_brindes_personalizado. Elbert, seja bem-vindo mais uma vez para o Pulsar Mais Podcast. Valeu aí pelo convite. Valeu também pelos internautas aí que pediram minha volta. Hoje vamos falar aí sobre um tema mais específico, né? Maratona aquática, bem mais específico. Vamos embora, vai dar certo. É uma preparação totalmente diferente, né? Diferente, é outro ambiente. Eu mesmo fiquei surpreso quando você falou maratona aquática, até porque eu conhecia, mas não ouvia falar com tanta frequência, né? E eu acredito que muitos webnautas também não escutam falar sobre isso com tanta frequência. Então, eu queria que já você falasse para eles o que é maratona aquática, como ela funciona. Sim, então a maratona aquática ela tá bem alta, né? Como se fosse também, comparando com a maratona também de corrida, né? A maratona, para vocês que não sabem, ela é executada tanto no mar, como também em açudes. Tem também a maratona indoor, que também tá em alta também, que o pessoal tá fazendo isso aí na piscina de 50 metros. Então você vai nadar na piscina de 50 metros, girando a circunferência dela, né? E aí tá bem alta, muita gente participando. E também, assim como é na corrida, também na maratona aquática, é superação, né? O pessoal vai mais por esse espírito de superação mesmo. É mais ou menos como, vou citar um exemplo, né? No caso, a corrida de rua, onde muitas das vezes o pessoal vai mais para tentar vencer a si mesmo, né? Quebrar seus recordes pessoais, se superar, não é verdade? Isso E, Albert, em relação às distâncias, quais são assim as distâncias oficiais da maratona aquática? Tem as metragens olímpicas, né? Que é 5 km, 10 km e 15. Mas a gente também tem as metragens que não são oficiais, né? Que o pessoal usa mais como, assim, para quebrar uma barreira, que, como eu fui para Boqueirão agora ultimamente, foi 500 metros, para quem era iniciante, né? 1 km e 2 km. E aí o pessoal vai até chegar na metragem olímpica.
Ô, Hilbert, qual é, assim, a grande diferença, assim, da natação convencional? É, além de você ter o fator, né? Tá num ambiente que você não treina, porque, tipo assim, quem nada em piscina, treina em piscina. E aí, a água é transparente, o chão é cerâmica, é um chão firme, você consegue ver tudo, que você tá ali com o olho aberto com óculos, você consegue ver tudo. E ainda mais você também tem um auxílio de você assim, se eu parar aqui, eu boto o pé no chão, posso pegar numa borda. Já na maratona aquática, não. A água no mar é turva, né? Já no açude, no rio, a água é turva, é escura. E aí tem aquele fator de medo, né? Que você não vê o fundo, você não sabe o que é que tá ali perto de você. Porque também tem o fator também dos animais, né? Eu já Que ia podem perguntar, né? Os estar animais aquáticos. Já chegou algum aquáticos. momento assim que tu nadando assim, tu vê algum animal aquático, algo do A tipo? gente, quando tá nadando, a gente vê os peixes, né? Tem uns peixes que se assustam e tem aqueles peixes que são tipo albino, né? Branco, aquelas tilápia branca, a gente vê ela passando perto de você quando você tá nadando. E aí, fora esse fator também de escuridão, dos bichos, ainda também tem aquele fator que, tipo assim, você não pode parar ali e botar o pé no chão, que é fundo. Não tem onde você se pendurar na borda, que é fundo também, não tem borda pra você se pendurar. E aí, tem gente que fica com receio, com medo. E aí, quando você termina uma maratona, e num açude, num rio, no mar, é uma superação, né? E eu acredito que seja um pouquinho mais, no caso, perigoso, né? Imagina É, ali, não sei, já teve algum momento assim que tu lá nadando deu uma cãibra, ou você já viu alguém nadando e dando uma cãibra, ou algo do tipo? cãibra não, mas pronto. Agora há pouco eu fui pra travessia lá em Boqueirão e teve uma mulher que ela entrou em pânico porque diferente, né, de piscina, né? De piscina, cada atleta vai estar na sua baliza, cada um vai estar na sua raia. Já no açude não, sai todo mundo junto, que nem a corrida. E aí, um batendo no outro, aí a mulher se desesperou e se pendurou na boia de segurança de outro atleta e puxou ele. E aí ele tava nadando, afundou, e aí, tipo assim, ainda tem esses fatores aí, né? De um bater no outro, um puxar o outro, um se enganchar na boia do Mas outro. como é que é a segurança? Tem os salva-vidas que ficam Pronto. seguindo vocês? É, lá em Boqueirão, também lá em João Pessoa, quando eu fui para travessia, além de ter auxílio dos bombeiros, eles também têm caiaque, do pessoal do evento, que tá tirando foto, tem o pessoal também que fica lá com os barcos também para apoiar, e aí eles ficam em pontos estratégicos que se você tiver com alguma dificuldade, você levantar a mão, rapidamente chega em você. Jet ski tem também, entendeu? Fora isso, em algumas travessias é obrigatório o uso da boia, do RESC, que é a boia individual do atleta. Chama de RESC. Ela fica presa aqui assim no seu corpo e fica assim a 1 metro de distância de você. Você vai nadando, ela vai acompanhando você. Aí você se apavorou, puxa a cordinha, se pendura na boia e fica lá esperando. Ou senão você descansa um pouquinho e continua. Segurança. Mas, já assim, para competição oficiais e alguns tipos de competição, tu não tem essa boia, não. Tem que já ir sabendo já. A temperatura, ela influencia? Influencia bastante. Um exemplo, para você ver assim, né, a relação e a diferença. Lá em Boqueirão, açude, a água é um pouco gelada. E aí você, é, quando entra na água gelada, seu corpo entra ali em modo de defesa, né? E aí você se esforça muito mais para conseguir desempenhar aquele movimento, porque seu corpo está em vasoconstrição. Entendeu? E aí, quando a gente tá na praia, lá já em João Pessoa, na travessia no mar, a água já é mais quente. E aí a circulação do sangue fica melhor, e aí você cansa muito menos. Além também do fator que, tipo, a densidade da água, né? Que Sim, também é sim. uma diferença. Num açude, a água é mais pesada, é mais saloba. Já no mar, a água é mais oxigenada. Ela tem maior flutuabilidade. A preparação é totalmente diferente? É um ambiente totalmente diferente um do outro, mas a preparação de treino é a mesma. Entendeu? Show de bola. Eu queria que você falasse agora sobre a preparação física, né? Preparação física e a preparação técnica. É, como é mais ou menos os treinos específicos que vocês fazem para esse tipo de categoria? Pronto. Tem uma polêmica também que envolve isso aí, que é o seguinte: tem um pessoal aí que treina que diz que o nado para maratona aquática é diferente do nado para piscina, mas isso aí é mitologia, isso aí não existe não. O mesmo nado que você usa na piscina, você usa no mar, e usa em açude e usa em maratona.
E aí, como é que a gente treina? A gente vai pegar ali um exemplo, o aluno quer nadar 1.000 metros numa travessia. A gente vai fazendo um volume de treino, e ainda é o que esse volume de treino dele seja o dobro do que ele vai nadar. Por que, Everton, assim, o dobro? Porque, tipo assim, na piscina não tem correnteza. Na piscina tem as bordas que ele vai impulsionar e vai virar, então isso aí ajuda muito. E já no açude, tem a onda, tem a correnteza. Se for no açude, a água é mais pesada. Se for no mar, tem as ondas contra. E aí é o ideal que o treino dele seja o dobro de metragem do que ele vai fazer na competição. E aí a gente treina ritmo de prova, a gente treina Tem a questão da respiração também, bilateral, né? respiração bilateral. É bom que ele respire por dois lados. Também tem a questão também da cadência de respiração. Que aí, tipo assim, Everton, eu devo respirar menos ou respirar mais? Respirar mais, porque é uma prova de distância, então você tem que estar sempre oxigenando. Senão você vai cansar. E além disso, tem também a questão do orientação, né? Que a gente vai se orientar, tipo, tem treinos específicos para orientação, para você não se perder na maratona, porque tem que estar seguindo as boias. Inclusive, eu vou dizer por experiência própria, eu fui para a maratona lá em João Pessoa e eu confundi as boias da chegada com as tendas, porque a boia era branca e a tenda era branca. E eu tava lá no fundo, quando a pessoa olhava pro raso, você confundia ali a boia com a tenda, e aí tem que treinar, senão você se perde. Existe alguma técnica assim específica para você economizar energia? Tendo em vista que é uma maratona, né? Sim. Eu sei que, por exemplo, pelo menos assim na corrida, a gente tenta manter um certo ritmo do início até o fim, né? Isso. Para não chegar ali na metade da corrida, você já está totalmente desgastado. Então, eu queria você entender mais ou menos como é essa preparação. Assim, segue o mesmo parâmetro, né, Ítalo? Assim, quando o aluno tá treinando mesmo para uma competição de maratona, a gente vai treinar o ritmo dele, né? Então é normal que ele mantenha um pace ou mantenha um ritmo da prova ali, um próximo do outro. Um exemplo, a gente faz na natação a cada 100 metros. E aí o ideal ali para um nadador, assim, eu digo assim, um nadador mediano, dele fazer os 100 metros ali para entre 1 minuto e 10 e 1 minuto e 20. E aí ele mantém essa média de 1,10 a 1,20 para que ele consiga desempenhar um bom tempo no final da prova. E aí é ideal que ele comece e termine a prova no mesmo ritmo. Só que, tanto para a maratona, eu acredito também, como também para a natação, as provas elas acontecem num pêndulo, né? A gente chama de pêndulo. Começa forte, o meio é mais constante, o ritmo, e termina forte também. Geralmente a parcial do primeiro 100 e do último 100 são parecidas, são mais fortes. E o meio é mais controlado, né? Entendi. Vou citar agora um exemplo, né? No caso, no mar, que você chega ali no início da prova, tem muitas ondas, né? Isso. E depois já é mais calmo, né? Então, Isso. o treino ali é um pouquinho diferente, no caso. No mar, ele já tem que entender também a questão da correnteza, né? Também quando você vai treinar para essa parte aí, você tem que também entender um pouquinho da correnteza. Então, exemplo, é ideal que o aluno ele saiba usar a natureza a seu favor, entende? Sim, sim. Senão ele vai ficar brigando contra a correnteza. Um exemplo, no mar, quando você está indo da largada até a primeira boia, você vai pegar a onda ou a correnteza contra você. Então você tem que nadar ali um nado mais forte, mas não que seja tão rápido para que você consiga manter o seu ritmo e não cansar no começo da prova. E aí tem o meio da prova que você vai pegar a correnteza de lado, então ela não vai lhe prejudicar muito, e depois ao seu favor. Aí a seu favor é bom porque você vai terminar a prova e a onda vai lhe empurrando, e se o mar estiver agitado, como eu peguei uma vez lá em João Pessoa, você dá umas duas braçadas, vem uma onda, ela empurra 10 metros para frente. Aí é bom, que você termina a prova bem descansado e consegue manter um ritmo muito melhor do que você começou, né? Aí, no caso assim, um compensa o outro, né? Entendi. Outra coisa também, Elbert, a gente sabe que a alimentação ela é muito importante Isso. antes dessas provas de resistência, né? Então, eu queria saber de você como é a questão da suplementação, alimentação, pré-prova. Pré-prova. Assim, né? Pré-prova, é ideal que o aluno ele não coma muito e também não coma comidas de difícil digestão. Um exemplo, dependendo de algumas frutas, uma melancia. Muita gente não sabe, mas melancia é uma fruta de difícil digestão. Então,
se ele for comer uma melancia antes da prova, talvez ele passe mal e vomite durante a prova. Que a gente sabe que, tipo assim, sempre antes dessas competições tem lá uma mesa de fruta, banana, laranja, abacaxi, melancia, e aí às vezes o aluno vai lá comer e tem que saber ali qual é a fruta que tem a maior absorção. E, tipo, melancia já não é uma boa. E também, assim, é bom comer carboidrato, né? Que a absorção é rápida, a digestão é rápida, tipo pão, tapioca, né? Aqueles gels que o pessoal vende suplemento, aquele gel carboidrato, o pessoal também... Carbongel. Na natação, tem muita atleta que usam esse carbongel antes da prova. Só que eu não vou dizer, porque eu não sou muito dessa área de nutrição, né? Que vai dizer mais a um especialista nisso aí. Mas eu acho que para natação não influencia tanto. Geralmente o pessoal usa em corrida, em bike, porque você durante a prova você consegue consumir aquilo ali. Então ali você vai repondo durante a prova. Já na natação não, você vai ter que começar a prova e ir até o final dela. Não sei se você já pode ter visto, assim, tipo, em internet, umas reposição energética de alguns nadadores. Mas isso aí é para distância muito grande, de 20, 30 km no mar, nadando, eles têm um período de reposição energética, mas para 5 km, 10 km, 15 km não tem essa reposição não. No máximo uma aguinha ali e vai. Uma prova de 5 km dura mais ou menos quanto tempo? É em média assim de 20 minutos por km. 20 minutos por Por km. km. Então, 5 km aí vai dar o que? Vai dar 1h40. 5 km. Entendeu? É tempo Tempo de por força, nadando. Entendeu? E aí eu tô dizendo assim, esse tempo aí, assim, pra um atleta amador, né? Pra um atleta olímpico, ele vai nadar muito abaixo disso aí. Entendeu? E dá 1h e 40 minutos, no caso. Então, Exato. aí também começa a pesar muito o aspecto mental, né? A questão do foco, o controle mental, porque toda hora ali você está lutando, além de você lutar contra a correnteza, né, contra o ambiente, você está lutando contra si mesmo, né? Si mesmo. O seu corpo querendo que você pare, e aí acaba, e você lutando para terminar. Na verdade, eu queria entender um pouquinho como é que é esse aspecto mental que é trabalhado. Então, geralmente a gente começa com uma distância menor, né? Um exemplo, faz ali uns 500 metros, o atleta vai a primeira vez e vai nadar 500 metros. Já é uma metragem já considerável, porque tem gente que termina os 500 metros em 20, 25 minutos, 30 minutos. Esse tempo que eu falei de 20 minutos por km é para uma pessoa assim que ela meio que amador ali, tá no meio. Uma pessoa que nada bem a prova. Tem que nadar mais rápido, tem outro que nada mais lento. E aí, de início, 500 metros. E aí o aluno supera aquilo ali. Na próxima, e quando ele vier, ele já quer dobrar a metragem, vai para 1000 metros. E aí você vai avançando de pouco a pouco. Dificilmente você vai pegar um aluno assim que, minha primeira vez, já foi para 5 km. Difícil. Que talvez ele não consiga terminar. Por da duração da prova, da dificuldade que tem a prova. Esse evento que teve, né, de maratona aquática em Boqueirão, foi quantos metros, quantos quilômetros a prova? Então, lá em Boqueirão teve 3 modalidades nessa última edição agora, né? Teve só a maratona, teve o duatlon, que é natação e corrida, e teve triatlon. Aí na piscina, na maratona, teve 500 metros, 1 km e 2. No duatlon teve os 500 e 5 correndo, e teve 1000 e os 5 correndo. E o triatlo era uma metragem fixa, né? Que era 500, era 20 de bike e 5 correndo. Essa mesma ordem aí. Tu participou só da maratona aquática ou foi do triatlon? Então, eu me inscrevi só na maratona aquática, só que teve um amigo meu, professor também, que me desafiou lá. Aí depois eu tive que correr na pipoca, né? Correr sem participar da corrida lá, né? E aí, o pessoal que me acompanha no Instagram sabe, né? Que eu ganhei a aposta dele lá, que ele ficou tirando onda, dizendo que ia ganhar pra mim, porque juntava as duas modalidades, né? Então a gente tem que convidar esse cara pra vir aqui. Era pra testemunho. Vamos embora. Mas tem uma galera que acompanha o meu Instagram, viu lá. E aí eu nadei e depois tive que correr 5 km. E lá o terreno é castigante, porque o sol quente e o percurso era de chão.
e tinha muita ladeira, muita curva, você subia e descia, que lá em Boqueirão é meio Chão de acidentado. terra, né? É, de terra. Buraqueira grande. Buracaro, cascalho. É E complicado. eu vi aqui que tem uns troféuzinhos aqui em cima da mesa. Eu queria que você falasse um pouquinho deles, Everton, pra gente. Então, vou falar agora do mais recente, né? Que eu tô com a mente mais fresca, depois eu vou falar do ano passado. Esse que teve agora foi mudar o local, porque antes essa travessia ela era feita na mesma linha onde tem a barragem. Onde tem um bar, que tem uma piscina, e aí lá era bem melhor. Por que era bem melhor? Porque é isso que eu acabei de falar. A gente começava contra a correnteza, depois tinha um percurso que era lateralizado, então a correnteza não influenciava, depois a gente pegava a correnteza a favor da gente. Só que esse último agora foi ao contrário. A gente pegou primeiro a correnteza a favor, depois lateralizado, né, que eu falei pra você que não tem tanta influência, e a gente voltou contra a correnteza. Aí, o que foi que eu usei de estratégia lá, né? E, assim, eu sofri, mas foi o único jeito que eu tinha para poder conquistar o troféu, né? Eu peguei terceiro lugar ainda lá, foi bem acirrado. Eu dei o gás no começo da prova, porque eu disse assim, eu vou pegar aqui já ganhar umas metragens do pessoal, que eu vou aproveitar que a coisa tá a favor, porque quem começar a fraca a prova, quando for na parte final, que for contra a correnteza, vai estar cansado que nem eu e não vai conseguir me pegar. E aí eu acelerei a primeira parcial a favor da correnteza, mantive a metragem lateralizada, né, sem correnteza, e depois voltei contra. Aí, como eu comecei forte, eu sofri na parte final, mas deu certo. Mas deu certo, né? Foi. Mas foi sofrido. Aí no caso esse aqui é do ano passado. Esse ano né? passado foi. Esse aqui também é lá de Boqueirão. Lá de Boqueirão. E esse aqui é o desse ano. Meu irmão, que então você vai convidar ele aí para o próximo Com podcast. certeza, vai vir também, hein? Ele ficou em primeiro nesse ano aqui, ano passado, e eu fiquei em segundo. E esse ano teve um cara de lá de uma pessoa que ficou em primeiro, porque meu irmão se perdeu no percurso, que depois eu vou falar sobre isso aí também, sobre o percurso. Aí meu irmão ficou em segundo e eu fiquei em terceiro. E aí foi uma competição boa. O lugar, mesmo sendo difícil a prova, mas o lugar foi bem melhor do que ano passado, que tinha mais espaço. E a gente começava a prova com o pé no chão, porque ano passado a gente começava flutuando. Então ali já tava cansando, né? Depois ia ter que nadar. Já esse ano, a gente pegou a correnteza contra, no final da prova, mas a gente começou com o pé no chão. Então já foi um canto melhor, tinha mais espaço, foi bem mais organizado. E em relação, você falou aí que seu irmão acabou se perdendo, né? Esse foi problema da demarcação ou foi, infelizmente, ele ali que se atrapalhou? Como meu irmão ele não treina pra maratona, ele treina pra provas em piscina e ele também é velocista, ele vai mais pro tipo assim, por experiência, diversão, superação também. E aí ele não treina essa parte de orientação, que acontece o quê? Geralmente a gente faz essa orientação por contagem de metragem. Um exemplo, o aluno faz 10 braçadas, dá uma olhada para frente, 10 braçadas, dá uma olhada para frente, para ele ver se ele está indo num caminho certo e ele não se perder tanto. O que acontece? Se você se desviar 10 metros com a direção errada, você perdeu 20 metros, porque você vai ter que voltar mais 10 metros, entendeu? E aí, tanto ano passado como esse ano, meu irmão se perdeu. Ano passado, eu ajudei ele uma vez, ele se perdeu, eu nadei, forcei e consegui tocar nele para ele se orientar. Só que dessa vez, eu larguei de um lado da prova e ele largou do outro lado, então eu não vi ele durante a prova. E aí ele se perdeu lá umas 3 vezes e ainda pegou essa correnteza contra ele no final da prova. E o cara foi mais esperto que ele, não se perdeu, então tava mais inteiro no final da prova, e aí conseguiu ganhar pra ele. Entendi. Durante essas maratonas aquáticas, já teve algum momento ali que tu passasse por algum momento de risco? Eu acredito que não, assim, né? Que não, assim, porque pode ter o risco que a pessoa veja ou não, mas, tipo assim, no meu ponto de vista, eu não passei por risco nenhum. Só que eu digo assim, para o pessoal, né? Quem quer se aventurar,
que quer fazer travessia, maratona aquática, tem que treinar, beleza? Porque a natureza, ela tem que ser respeitada, né? E eu respeito a natureza, entendeu? Um exemplo, não adianta você não estar treinando e querer ir competir. Porque, tipo assim, eu não sei se isso acontece na corrida, né? Mas não sei se o pessoal, tipo assim, passa um mês, 2 meses sem treinar e quer ir pra uma corrida, vai ali na pipoca ali e vai correr. Mas já na maratona já é mais complicado. Porque o cardio da natação é muito mais pesado do que o cardio da corrida. E ainda tem outro fator, né? Se você tá aqui correndo na rua, você cansou, você para de correr, vai caminhar ali, recupera o fogo e continua. Na maratona não. Você vai ter que estar ali nadando. E se a maratona não tiver a boia, tipo assim, for proibido boia pra você fazer a travessia, não tem um ponto você se pendurar. Então você vai cansar e você vai ter que pedir socorro. E aí é arriscado. Porque se você afundar, ninguém vai lhe achar mais no assunto, entendeu? Então você tem que estar treinando. E sempre aquilo que eu falei, né? Respeitar a natureza, que é muito importante. Um exemplo, não adianta, aí até o pessoal também de organização de maratona também, eles adiam, eles cancelam, eles adiantam a competição, se o mar estiver agitado. Não vale a pena você botar 30 pessoas, 40, 100 pessoas no mar, o mar com muita onda agitado. Tem que esperar ali o mar acalmar, então adia a competição, ou, um exemplo, é para ser de manhã, mas o mar tá cheio. Vamos esperar ali de tarde, ver uma hora que o mar tá seco para começar, né? Eu cresci muito, meus avós, minhas tias dizendo que a lua influenciava ali no mar. Tu já ouviu falar alguma coisa a respeito disso? Não, nunca ouvi falar sobre isso aí não. Mas assim, hoje em dia, né, com a tecnologia que tem, né, a gente já consegue ver, tipo assim, daqui a 20 dias, dia tal, vai estar maré seca, maré cheia. Os horários também, né? Tem isso aí, tem tabela do mar, eu acho. Alguma coisa assim, tábua do mar, alguma coisa assim. Que já mostra se o mar vai estar cheio, vai estar seco. Beatriz, você falou do seu irmão, falou de alguns atletas, né? E já puxando o gancho, eu queria saber em relação aos seus atletas, né? A questão dos resultados, da natação. Você faça um pouquinho deles aí pra gente. Top. No primeiro podcast que a gente fez, eu falei sobre o nome de algumas pessoas. E aí... a gente teve um paraibano, né? No começo do ano. E aí todos os meus alunos, eles melhoraram os tempos. Beleza? E aí... Meu irmão nada pro Pernambuco, então ele foi pro Pernambucano lá em Pernambuco e ele não melhorou os tempos, ele se manteve. E aí eu fiquei preocupado um pouco com ele, porque no meu cronograma de treinamento todo mundo tinha melhorado. Então, tipo assim, será que o treinamento para meu irmão foi mais fraco? Tem que ser um treinamento mais forte, porque cada atleta tem um nível, né? Só que aí depois teve outro Pernambucano que ele conseguiu melhorar o tempo e bater o recorde. E aí meu irmão, atualmente, né, ele tem o recorde da Paraíba, de 50 metros, e ele também tem o tempo de recorde também do Pernambucano. E, assim, no geral, né, com o tempo que ele fez lá em Pernambuco agora, ele ficou no top 1 do Nordeste. Então meu irmão, atualmente, é o atleta mais rápido do Nordeste. Não só mais da Paraíba de Pernambuco, mas do Nordeste. E aí ele bateu um recorde lá que é de 2009, né? Então, a gente mostra aí que ele tem um bom desempenho para velocidade e foi um bom resultado. E aí eu fiquei mais aliviado. E aí, logo depois, a gente teve um campeonato Norte-Nordeste da categoria Mirim Petis, que é os menores, de 9 a 12 anos. E aí, teve aquela aluna que eu falei no outro podcast, que era a Lara Vilarinho, ela nadou lá, ganhou 4 provas em primeiro, duas em segundo e uma em terceiro. E aí uma dessas provas que ela ganhou foi os 100 metros livres, que ela ganhou, bateu o recorde. E assim, não foi qualquer recorde, né? Ela bateu uma marca de uma nadadora que hoje em dia ela é campeã sul-americana, faz parte da seleção brasileira de natação, que é Celine Bispo, né? Então, assim, a gente vê que na base ela já tá vindo já com bons resultados, né? Tá vindo forte. E aí, a meta que vai ter mais uma competição agora é que ela quer mais alguns recordes aí e ganhe mais alguns ouros para Paraíba. Coisa boa, Elbert. O trabalho continua, né? E eu queria saber agora também quais os próximos eventos da natação que tá para acontecer, como é que tá a preparação deles.
A gente teve a honra, né, de ter um campeonato também Sérgio Silva aqui em João Pessoa, que já aconteceu. Eu levei 3 alunos, né, e aí eles melhoraram os tempos também lá. Não teve nenhuma medalha, mas porque a competição é muito forte, então vem o pessoal mais forte que tem do Nordeste. E aí, tipo, para algumas categorias são bem complicadas. É mais difícil, porque, tipo assim, aquilo que eu falei a você, tanto aqui na Paraíba, com o paraibano, se a pessoa for campeã em algumas categorias, a pessoa é campeã brasileira. Como também no Norte e Nordeste, como o Sérgio Silva, se você for campeão, você também é campeão brasileiro. Então é uma competição que, querendo ou não, é forte. E aí meus alunos estão começando agora, então melhorando os tempos, já encostaram num pessoal que são os melhores, né? Assim, o primeiro, o segundo e terceiro. Um exemplo, eu tive um aluno que ele ficou 2 provas em 4º lugar. Então ele tá ali, né? Tá ali brigando ali um pé na medalha, bem dizer. E aí, agora pro segundo semestre, vamos ter mais 2 competições, né? Vamos ter paraibano também, mas assim, competições importantes. Vamos ter o Walter Figueiredo, que é uma competição Norte-Nordeste também, que ela é infantil a sênior, que é a galera já mais velha, de 14 anos acima. E vamos ter uma competição lá em Aracaju, do Mirim Petis, que é o nordestinho. E aí, vamos levar um pessoal para essas 2 competições e vamos ver o que vai dar. Quem sabe aí eu não venho no podcast para falar também com eles aqui já o resultado. Né? E trazer os outros troféus. Mais troféu, medalha. Isso aí. Show de bola. E a gente tá chegando ao fim de mais um Pulsar Mais podcast, né? Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para quem quer começar na maratona aquática, né? Assim, para maratona aquática é bem específico. Eu queria dizer a vocês assim que comece logo, dê logo o primeiro passo, né? Comece a aprender a nadar. Depois vá almejando ali, sempre falando com o seu treinador qual é o seu objetivo. Porque às vezes ali você tá na piscina, tem 20 atletas e aí um ou outro ali tem objetivos diferentes, né? E aí você fala, professor, minha vontade é participar da maratona, ou triatlon. E aí o professor vai guiar você para um treinamento mais diferenciado, de mais metragem, de ritmo, de prova. E aí nada é impossível. É fácil? Não, é difícil, mas não é impossível. Todo mundo que treina, que tem um foco ali, consegue fazer, beleza? Sempre com segurança, não vá se arriscar em açudes por aí, sozinho. Tenha um profissional com vocês. Diferentemente, assim, que eu digo também da corrida, né? Correr, todo mundo corre, beleza? Então, tipo assim, você consegue correr sem um profissional. Vai estar certo? Não, vai estar errado. Você pode estar errando a sua técnica, a biomecânica do movimento, você pode estar errando seu treinamento. Existe toda uma preparação. Né? E aí, tipo, preparação que a gente fala como profissional é uma periodização, né? Vai ter treino que vai ser mais velocidade, vai ter treino que é de metragem, treinos que é só de metragem para você fazer longão. E aí tudo isso aí vai fazer parte de um planejamento para você conseguir chegar na competição bem. E aí não é perda de valor, né? Você tá ali investindo em você, né? O seu sonho que é competir na maratona, então vá atrás de um profissional que ligue para isso, que você consegue terminar uma prova, você vai conseguir conquistar seu objetivo e não desista. Se você tem esse sonho, se mantenha firme e vá em frente. Hilbert, eu também queria que você deixasse seu contato, suas redes sociais, né? A gente sabe o quanto é importante esse acompanhamento, né, especializado. Isso. Então fica à vontade, pode deixar seu contato, seu Instagram. Como eu falei também no outro podcast, né? Eu tenho uma empresa que é a HF Aquafit. O Instagram é @HFAquafit, beleza? E aí lá eu trabalho com natação para iniciante, criança, adolescente e adulto. Temos hidroginástica. Também temos uma novidade também, que no outro podcast a gente não tinha aulas à tarde. Aí eu consegui um professor lá pra tarde, e aí, tipo assim, quem aí tá assistindo o vídeo que se interessa em fazer natação e no período da tarde, estamos com um professor, então entre em contato lá, beleza? Meu telefone é 987242919, beleza? Também, se quiser perguntar a Ítalo aí, né, no Instagram do Pulsar Mais Podcast, pode perguntar também, acho que ele consegue mandar meu contato pra vocês, beleza? E aí temos todo esse pessoal lá trabalhando pro objetivo que você quiser. Tem gente lá treinando só para saúde, tem gente treinando para TAFs,
tem gente treinando para maratona, para natação, ajuste biomecânico. E aí cada pessoa tem uma turma específica ou um treino de específico, beleza? Show de bola. Pessoal, é isso, tá? Vocês sentiram aí a correnteza. Então é um treino muito específico, tá? É uma modalidade totalmente diferente. Então se você tem interesse de participar, de começar a frequentar esse tipo de modalidade, é importante que você esteja com alguém especializado nisso, tá? É importante também que você siga com um profissional de educação física, que é o profissional mais adequado. Isso, não é verdade? Gente, muito obrigado por nos acompanhar aqui no Pulsar Mais Podcast. Eu quero deixar nossas redes sociais, @Pulsar Mais Podcast. Também tem o Instagram, @SandroFilmesTV, certo? E tem o nosso canal no YouTube, que é @SandroFilmesTV, tá bom? Também quero agradecer aos nossos parceiros, né? A Starfit, Sandro Filmes, LA Móveis, Metal Art Designer, também tem Ranieri Bonés, tá? A LB Brindes, que vem presenteando aqui os nossos convidados com brindes de alta qualidade. E é isso, pessoal. Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. É o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. As profissões que tem mais ligação com dor na coluna. Você citou a questão da dor de cabeça e da dor lombar, não é? Existe algum projeto em relação a isso? Eram 3. Um era do nado de crawl e costas, o outro era nado de crawl e peito, o outro era nado de crawl e borboleta. Como é essa pressão e o que fazer para fazer com que essa pressão não atrapalhe a rotina deles, a carreira deles como jogador de futebol. Porque realmente é uma pressão muito grande. Uma pressão não apenas de entrar no campo e jogar, mas é uma pressão de que existem patrocinadores, né, que estão ali para o quê? Cobrar de você, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso para que dê resultado. Então existe todo um contexto fora.